Olá pessoal, eu sou a Mônica e esse é o Letras na Rede. Nessa série de vídeos nós vamos falar das leituras obrigatórias da URGS do vestibular de 2021. Hoje nós vamos falar sobre O Segredo do Bonzo, que é o 6º conto do livro Papéis Avulsos, do Machado de Assis. Esse conto foi publicado primeiramente no jornal Gazeta de Notícias em 30 de abril de 1882. O livro Papéis Avulsos também é do mesmo ano, só que foi publicado mais pro fim de 1882. Então eles são do mesmo ano, mas saiu primeiro no jornal. A primeira coisa que nos chama a atenção no título é o subtítulo do conto, que se chama O Segredo do Bonzo, capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto. Então quem é que foi esse Fernão Mendes Pinto? Bom, ele foi um viajante português do século XVI que viajou pelo mundo e contou as suas histórias, relatou suas explorações pela Ásia num livro chamado Peregrinações. O conto então é como se fosse um capítulo que o Machado inventa nessa história. Por isso ele usa o mesmo estilo de escrita que o Fernão Mendes Pinto usou no seu Peregrinações, e é por isso que talvez também ele pareça um pouco mais difícil, porque a linguagem é muito parecida com a do século XVI, escrita no século XIX, então já é alguma dificuldade maior da gente conseguir compreender. Às vezes precisa de um dicionário para dar uma ajudinha. Essa conexão entre a obra do Machado e a do Fernão Mendes Pinto pode ser chamada de intertextualidade. Segundo a Julia Kristeva, que foi a primeira pessoa a definir esse conceito de intertextualidade, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é a absorção e transformação de outro texto. Ou, em outras palavras, pelo professor William Roberto Cereja, a intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizados por um citar o outro. Nem toda a intertextualidade acontece da mesma forma. Elas podem ser vistas, por exemplo, em personagens parecidas, personagens com os mesmos nomes, em cenas que se repetem em livros diferentes, em jeitos semelhantes de se contar uma história, mas no caso do Segredo do Bonzo, ela já fica explícita desde o início, desde o título. Existem outras relações que podem ser feitas com outras obras e o conto Segredo do Bonzo, principalmente com os outros contos dentro do Papéis Avulsos. Tanto o Segredo do Bonzo quanto o Alienista, por exemplo, que é o primeiro conto do livro, falam dessas novas doutrinas ou desses novos modos de entender o mundo e como essas doutrinas impactam a sociedade na qual elas são inventadas ou, enfim, explicitadas. No Alienista, o problema é a ciência do positivista do século XIX. No caso do Bonzo, é o pomadismo, que é uma doutrina ficcional, né, totalmente inventada pelo Machado. O Segredo do Bonzo também fala dessa relação entre a realidade e a aparência, e esse tema também aparece em outros contos, como, por exemplo, O Espelho ou Dona Benedita. Mas o que realmente acontece nesse conto? Qual é o enredo dele? O Fernão Mendes Pinto, que é o personagem principal e o narrador do conto, ele está em Fushel, no reino do Bungo, que é uma cidade que existe na China, na verdade, chama Fuzhou. E aqui está a imagem. Perdoem o meu chinês. E a história se passa em 1552. Presta atenção nessa data, porque 1552 é muito parecido com o ano que o livro é publicado, que o conto é escrito, que é 1882. Então já tem essa relação aí entre o ano em que ele escreve e o ano que ele faz se passar a história, né? Então a gente pode pensar que, de certa forma, ela reflete um pouquinho a realidade do Machado também. Então, lá em Fushel, o Fernão encontra um amigo dele, que se chama Diogo Meirelles, que é um médico, e os dois vão caminhando pela cidade e aí encontram dois caras que estão sendo super aclamados, super aplaudidos pelo povo, pela população do local. O primeiro é o Patimal, que supostamente descobriu de onde vêm os grilos, ou a origem dos grilos, que ele diz virem da conjunção na lua nova, das folhas das palmeiras, do coqueiro com o ar. E o segundo cara é o Languru, que eles encontram logo depois, e que diz ter encontrado o segredo da vida futura que estaria numa gota de sangue de vaca. Discutível. Os dois parecem ser muito respeitados pelo povo, ganham muitos aplausos, muitas honrarias, e o Fernão e o Diogo ficam assim, tipo, qual é? Eles ficam estranhando toda essa admiração. E aí então eles encontram um cara local que se chama Titané, que é um alpargateiro, ou seja, ele faz
alparcatas, que são uns chinelinhos de couro que as pessoas usavam. Então o Titané, que é o conhecido do Diogo, diz que conhece o Bonzo, que inventou a doutrina que o Patimal e o Languru seguem. Os três, então, vão encontrar o tal do Bonzo. E aí, pra quem não sabe, um Bonzo é um sábio, ou um monge chinês, e esse em específico se chama pomada. É importante lembrar que na nota inicial do conto, Machado explica que o pomada, ou pomada, é um sinônimo para ele de charlatão. E o pomadismo, então, seria um tipo de charlatanismo, ou seja, um jeito de passar a perna nas pessoas, de enganar os outros. Os três são lá, conversando com o Bonzo, e o pomada, então, explica para o trio o que é esse pomadismo. E aí as palavras dele são as seguintes. Se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade, e existir na realidade sem existir na opinião, a conclusão é que, das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não a da realidade. Que é apenas conveniente. Então uma pessoa poderia então criar ou inventar uma opinião e, ao convencer o público, fazer com que ela existisse. Essa é a doutrina do pomadismo. Os três aprendem então a aplicar o pomadismo e o Fernão Mendes Pinto conta o que eles fizeram com essa nova sabedoria. O primeiro a aplicar a teoria é o Titané, que divulga num meio de comunicação que parece muito com um jornal a qualidade das suas alparcatas e como elas são as mais importantes do reino, porque até um grupo de sábios teria pedido para o imperador da China que lhes desse o título de alparcatas do Estado, e assim ele ia fazer muito esforço de suprir a necessidade da população para essas alparcatas, e ele acaba vendendo muito, ganha muito dinheiro e tem muito sucesso. O segundo é o Fernão Mendes Pinto, que toca uma charamela, que é um instrumento de sopro que parece uma flauta. Assim. Ele não sabe tocar muito bem, mas ele faz umas firulas, faz uma certa pose, uma encenação, e aí também vira um sucesso, é aplaudido, ganha um jantar lá e fica muito feliz. E o último é o Diogo Meirelles, que na opinião do Fernão Mendes Pinto é o mais engenhoso, mais esperto deles. Tinha lá em Fuxel uma doença que fazia com que o nariz das pessoas crescessem enormemente e ficavam tão pesados e tão feios que as pessoas até se matavam porque não aguentavam todo o peso e toda a feiura de andar com seus narizes engurgitados e aumentados. Então o Diogo Meirelles descobre que para resolver o problema é só cortar o nariz fora. Só que, como a maioria das pessoas não quer ficar sem o seu nariz, ele não tem muito sucesso de início. Então ele pensa, bom, vou inventar uma solução. E ele inventa o nariz metafísico, um transplante do nariz metafísico, que nada mais é do que cortar o nariz e colocar ali um ar, que ele diz que é um nariz que não é perceptível aos sentidos. A clientela dele aumenta enlouquecidamente, porque as pessoas todas querem acabar com a doença e curar os seus narizes físicos com os seus narizes metafísicos, e acaba que com o desnarigamento total da população, ou enfim, um desnarigamento parcial da população, ele acaba sendo muito respeitado como médico e ganhando muitos clientes também, e tendo também muito sucesso. No final das contas fica todo mundo bem feliz com seus narizes de mentira. Dá pra ver que o conto é bem engraçado, principalmente quando a gente pensa na cena dos desnarigamentos. E a palavra desnarigamento em si. Ainda que às vezes a gente tenha que consultar o dicionário para entender um pouquinho o que o Fernão Mendes Pinto está falando naquele conto, o narrador. Mas ainda assim vale a pena ler. A gente também pode pensar como que o Machado usa esse tempo e esse lugar, Fuxel, no século XVI, para pensar nos problemas que ele enfrenta no Rio de Janeiro do século XIX. Principalmente quando a gente pensa nessa diferença entre a opinião e a realidade, e o que circula de informação, enfim. E de certo modo, esse conto também fala um pouquinho da nossa realidade agora, do século XXI, porque todo esse problema que a gente enfrenta com as fake news e a desinformação das pessoas é um problema que ainda está bem presente nas nossas vidas. Então o Segredo do Bonzo serve de espelho tanto para o Brasil do século XIX quanto para o Brasil do presente. É isso aí, pessoal! Não se esqueçam de conferir os outros vídeos da nossa série. Deixem seus comentários aqui, as suas dúvidas, e que a gente vai fazer um vídeo no final para responder todas as perguntas
sobre a obra do Machado ou sobre o conto O Segredo do Bolso. Tchauzinho! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.